Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Braddock Show, já deixando todos os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Por exemplo, o fechamento do escritório do X no Brasil. O X, que é o antigo Twitter, anunciou no final de semana que vai encerrar suas operações no Brasil. A empresa afirma que o motivo da decisão é a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ameaçou o representante legal da empresa no Brasil com prisão, caso não cumprisse ordens de censura. Começar contigo, Consta, sua análise sobre essa decisão, fechamento do escritório do X no Brasil, e qual o peso que isso pode ter? É gravíssimo. Nós entramos para o rol aí de países como Mianmar, China, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela e Irã, né? São países onde o X não tem escritório de representação. E o motivo está claro. Muita gente, inclusive, reclamava que o Elon Musk tinha feito um escarcéu e depois abandonado os brasileiros, né? Bom, em primeiro lugar, ele estava dedicado aqui à batalha central, que é dentro dos Estados Unidos, né? Ele fez uma entrevista com o Trump, apoiou o Trump, está vendo o perigo que representa um partido liberal, partido democrata cada vez mais radical, progressista, que de liberal de fato não tem nada. Então ele estava lutando essa luta, mas ele estava também lutando para proteger os funcionários do X. Está claro isso agora, né? Eles estavam recebendo ameaças. A loucura do autoritarismo do Alexandre de Moraes foi tão longe que ele quer demitir uma executiva, uma funcionária de uma multinacional que opera no Brasil. É um negócio insano. Aliás, o que já veio à tona, né, nessa vaza-toga do Glenn Greenwald na Folha, já era para ter parado o país. Assim, é tudo muito louco, né, o que está acontecendo. E olha o nível. Agora é óbvio que se o Elon Musk e o X não mais tendo que seguir as decisões brasileiras, tirar, por exemplo, o banimento imposto de forma ilegal pelo ministro Alexandre em contas de jornalistas como eu, o que vai fazer o Alexandre de Moraes? Ele vai ter que ir na Anatel, dar um jeito de usar lá o DNS, tudo para banir o X do Brasil, que é o que faz a China, que é o que faz a Coreia do Norte. Então o Brasil corre o risco de ter que banir a plataforma X, que é utilizada por inúmeras pessoas para tudo. Mercado financeiro, pelos próprios veículos de comunicação para divulgar suas notícias, até os influenciadores de esquerda. Felipe Neto é muito forte no ex-Twitter, os políticos, o Lula, né? Então é um negócio impressionante o que está acontecendo no Brasil, está muito rápido, muito rápido. Né? O ministro Alexandre de Moraes ridicularizava, debochava quem falava de ameaça de comunismo e tudo. Isso é comunismo. De virar Venezuela, isso é Venezuela. Nós estamos caminhando a passos largos na direção da Venezuela. Temos aí uma manifestação no 7 de setembro, Bolsonaro já também convocou, ainda bem, né? Mas, de novo, está meio distante e a gente está vendo as coisas que estão acontecendo. Alexandre Frota era o sujeito que ficava municiando, junto com outro que foi preso com material de pedofilia e cocaína, no seu apartamento, que era o Luciano Ayan, lá, o cara muito próximo do MBL. Esse pessoal ficava municiando Alexandre Frota. O Brasil virou uma pornochanchada. Eles municiavam o ministro Alexandre de Moraes, que os assessores falavam assim, pô, a bruxa, né? O cara quer cancelar um influenciador evangélico, vai revoltar a comunidade. Isso não é argumento jurídico. Ou há indício de crime ou não há. Agora, não vamos em cima do cantor evangélico, porque isso vai ser desgastante perante a comunidade e tal. Isso não é um argumento jurídico, o cara é juiz. Então era uma evidente perseguição. O Alexandre de Moraes transformou o TSE e STF num porrete para usar de maneira marginal contra seus desafetos e opositores e críticos, contra a direita. E tinha lá um bando de capanga, de jagunços, querendo usar de força, de jagunços mesmo, para sequestrar, porque não tem outra palavra, um jornalista asilado nos Estados Unidos, que era o Alan dos Santos.
Olha a loucura do que está vindo à tona. Aí você entra no site do Globo, não tem nada. Tem nada na primeira página. Estão falando lá de Flamengo, de campanha eleitoral, mas não tem nada disso. É um escândalo. É um escândalo. Eu me recuso a aceitar participar de um teatro onde isso não é chocante. O que veio à tona é chocante. Então, o Elon Musk agiu com coragem, com coerência. Tem um bando de paspalho dizendo que vai embora, tchau, bye bye, né? Bye com BY, bye, bye bye, um ministro do Lula, Paulo Teixeira. Então é um show de horror. É a Venezuela dentro do Brasil. Essa turma é a Venezuela do Brasil. E eles estão no poder. Bom, hoje está claro, né? Foram colocados lá. Não venceram coisa alguma. Ô Salles, e será que a coisa pode caminhar até para a saída do ar do X no Brasil? Porque por enquanto foi o fechamento do escritório, mas será que corre o risco de a rede social sair do ar aqui no Brasil? E qual o impacto que isso teria, hein, Salles? Pois é, até o Eduardo fez um vídeo dizendo, olha, coloque em VPN, né? Que eu estou entendendo que o negócio do coloque em VPN é para você evitar que haja o travamento do acesso à rede do Twitter e do X se houver um bloqueio. Mas o fato é o seguinte, né, Brown? Você controlar a opinião pública com esses atos de força e tudo mais, isso remete ao que a própria esquerda atacava no regime militar, que tinha censura, até uma censura idiota, né? Você via, se você lê os relatórios hoje em dia que eram escritos lá pelo pessoal do Departamento de Censura do DOPS, sei lá o que, daqueles órgãos da regime militar, era de uma estupidez, assim, de uma análise tão rasa das coisas, né? Fulano participou de um comício gravíssimo em torno da música nova do Chico Buarque, quer dizer, era um negócio muito babaca, né? Muito babaca. Mas o fato é que essa censura de hoje é muito mais grave do que aquela, porque essa de hoje está pegando pessoas que, primeiro, não fizeram nada de errado, estão manifestando as suas opiniões, estão morando num país que, pelo menos na forma, ou pelo menos pro forma, é um país em que está em vigência o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, num país que está vigente o Estado Democrático de Direito, todas essas atitudes, sobretudo perpetradas por membros da magistratura, esses diálogos, essa forma de decidir, essa forma de produzir documentos, mandar fazer laudo, não, muda o laudo, troca o timbre, põe outro timbre, assim, isso é inadmissível, isso é absolutamente inadmissível. E você percebe, inclusive, que a cada nova matéria que sai, a cada notícia que sai, a resposta é sempre a mesma. A resposta está sendo, é um texto pronto. A resposta vem assim, trata-se de processo regular que consta dos autos, é uma frase feita. Todos os documentos que saíram com essa resposta. Ora, isso não é maneira de responder à sociedade. Ou as pessoas acham que sai esse tipo de informação, como o Rodrigo colocou agora, de que um determinado juiz auxiliar usava ou se municiava de dados trazidos pelo Alexandre Frota para fundamentar os seus pareceres, ou o laudo pericial e tudo mais, e as pessoas acharem que é normal isso? Claro que não é normal. Então, não é correto responder assim à opinião pública, através, inclusive, dos poucos meios de comunicação, e aqui é preciso dizer, fazer um reconhecimento da coragem da Folha de São Paulo, que tem publicado isso, em que pese a gente saiba que a Folha foi muito contra nós da direita, contra o Bolsonaro e tudo mais, mas a Folha tem publicado essas matérias, outros jornais, como o Rodrigo colocou, não tem nem dado a devida atenção para o fato, né? E a resposta que vem, do ponto de vista porque o jornalista, ele sempre, está aí o Pitoli, nosso grande jornalista aqui lá da nossa Aure Verde de Bauru, o jornalista sempre dá, e deve ser assim mesmo, está correto, sempre dá a oportunidade do outro lado se manifestar sobre matérias que vão sair. A oportunidade que você tem de se manifestar sobre matérias que vão sair é justamente para você dar algum grau de esclarecimento sobre aquilo que será veiculado. E você vê que o descaso, né, o sentimento de inatacabilidade, né, de você nada vai acontecer, é justamente esse tipo de resposta padrão, dizer, olha, no fundo, assim, não estou nem aí se vocês vão publicar isso aí, a minha resposta é essa, pronto, acabou. Pode até fazer isso pro forma, tem o direito de responder o que quiser, mas a sociedade está enxergando isso está ficando cada vez mais
evidente, cada vez mais gritante, cada vez mais chocante, né? E o fato do X resolver fechar o seu escritório no Brasil não é porque eles não têm consideração aqui, e o outro lá escreveu bye-bye sem o E, né, o bye-bye. Então, não é isso, é porque o sentimento é justamente de que os parâmetros de Estado Democrático de Direito estão se erodindo tão rapidamente que uma empresa estrangeira é obrigada a fechar seu escritório aqui para não ver os seus funcionários serem presos por crimes de opinião. Agora, se houvesse, eu vi uma crítica de alguns advogados, inclusive na própria Folha nesse sentido, dizendo, não, veja, não pode desobedecer a ordem judicial, tem meios para recorrer disso. Veja, nós estamos assistindo uma série de decisões arbitrárias, abusivas, quase escandalosas ou até escandalosas, e que são objeto de recurso para a instância máxima, e são recursos solenemente ignorados, e até, de certa forma, respondidos com ironia, respondidos com descaso. Então, neste caso, nesse momento em que o Brasil vive, é preciso responder para esses que fazem essa crítica, olha, não pode respeitar o processo judicial. Eu concordo, eu acho que decisão judicial deve ser cumprida, mas, por outro lado, você ter uma reação hipócrita, dizendo, não, recorra que você vai ter a oportunidade de se defender. Não está tendo oportunidade de se defender, e esses presos do 8 de janeiro, por exemplo, são um caso pronto e acabado da ausência de direito de defesa justa, correta e imparcial. E você, Pitoli, que semana passada, inclusive, esteve lá no Senado falando sobre a operação das Big Techs aqui no Brasil. A gente mostrou aqui no programa um trecho da sua participação, um trecho do discurso que você fez, chamando a atenção para um problema grave, que são as manobras usadas pelas empresas de tecnologia para ocultar conteúdo de criadores conservadores. Você falou bastante sobre isso, e o X era a única plataforma que, ou ainda é, né, por enquanto, a única plataforma onde há um ambiente menos contaminado, né? Há um grau de liberdade muito maior que nas outras redes sociais, onde você denunciou, por exemplo, essas artimanhas aí contra os criadores conservadores. Será que agora corre o risco de que o Brasil também perca essa alternativa, essa janela que vinha sendo o X, Pitoli? Pois é, Brown, ainda com relação à fala no Senado e a dificuldade de acesso a conteúdos como o Braddock, por exemplo, eu falei mais no intuito de mostrar qual é a estratégia, ou tentar entender qual é a estratégia dos fujões que lá não estiveram, né, representando as Big Techs, para a gente entender de fato qual é dessas gigantes da tecnologia da informação. Por quê, Brown? Se nós somos monetizados, se qualquer um tem um canal, é monetizado a partir de uma equação que ninguém consegue entender qual é o resultado, visualização, like, compartilhamento, engajamento, chat, uma série de coisas vão te dar um resultado financeiro. Se a plataforma diz que agora o Braddock, por exemplo, nesse momento nós temos 26.500 pessoas acompanhando o Braddock, se nós somos remunerados no Braddock em função desses números, será que ele corresponde à realidade? Esse é o ponto, porque financeiramente acabam nos sufocando, financeiramente acabam comprometendo o projeto. Esse foi um dos motivos da minha fala ali, porque naquele momento onde eu fiz o primeiro grito de alerta, a Auriverde caiu de 2.900.000 visualizações num dia para 50 dias depois, 116.000 visualizações num único dia, o que é um absurdo, porque o meu questionamento é, as pessoas deixaram de me assistir. Então, de fato, elas fizeram essa opção, não quero mais assistir o Pitoli, ou a plataforma está dizendo, né, este é o teu número e contente-se com isso e vou te remunerar a partir disso. Porque isso inviabiliza, isso enfraquece. E daí o meu questionamento. No Twitter, Brown, tem uma regra do Twitter que você só monetiza, você só é remunerado a partir de 5 milhões de visualizações no teu canal, no teu perfil. E é uma luta para muitos encontrar esse caminho para esse montante de visualização. E a partir daí, entendo eu, em função do número de seguidores, por exemplo, no perfil da Auriverde, que começou ontem no Twitter, que o X é muito honesto na entrega. Ele corresponde a um percentual adequado do ponto de vista da relação seguidores e quem o acompanha ao vivo. Existe uma relação muito honesta do Twitter, do X nesse sentido. E é por isso que a gente vai sentir falta caso venha a deixar o Brasil. Vejo também uma estratégia na decisão de Elon Musk, né, nesse primeiro momento, protegendo seus funcionários e colocando o Brasil de novo na vitrine da ditadura. Olha, quer uma ditadura no mundo? Quer uma nova ditadura? Está aí o Brasil, onde eu tive que fechar o meu escritório. Provavelmente ele está tendo que contar isso para
uma série de pessoas que já entenderam de fato o que acontece por aqui. Vejo que o fim das operações de fato no Brasil será um próximo passo depois de tudo que ele está tentando fazer a partir do fechamento, pelo menos, do escritório até aqui. 40 famílias sem emprego, né? Menos uma Big Tech aqui, mostrando que, de fato, o que o Brasil escolheu para ele, né, que é a ditadura do Alexandre de Moraes. Agora, Brown, para finalizar o meu comentário em cima do que o Salles trouxe, conversei há pouco com o doutor Ezequiel Vieira, que é da Asfav, É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Ministério Público Eleitoral pede suspensão do registro da candidatura de Pablo Marçal em São Paulo. O PSB de Tabata Amaral aponta atuação irregular do adversário nas redes e defende inelegibilidade. O Ministério Público Eleitoral apresentou uma ação contra Pablo Marçal, pedindo a suspensão de sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. A ação foi motivada por uma representação do PSB, partido de Tabata Amaral, que acusou Marçal de atuar irregularmente nas redes sociais durante a pré-campanha. O PSB alega que Marçal pagou perfis para republicarem cortes de seus vídeos, o que configuraria abuso de poder econômico e violaria as regras de impulsionamento pago de publicações proibido pela legislação eleitoral. O promotor Fabiano Augusto Petian, responsável pela ação, destaca que essa prática tem potencial para desequilibrar as eleições a favor de Marçal, e que a falta de transparência na declaração dos pagamentos compromete as contas de campanha. O Ministério Público Eleitoral solicita a inelegibilidade de Marçal por 8 anos, a suspensão de sua candidatura e a quebra do seu sigilo fiscal e bancário para investigar a origem dos recursos utilizados. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!